Uma boa noite a todos e todas, tá? Já são 19 horas e 1 minuto. Eu estou tentando dar uma arrumada nas coisas aqui em casa, né? Porque eu estou querendo ver se arrumo algumas coisas, tá? A casa hoje aqui está uma bagunça, mas eu acredito que amanhã eu estarei começando a organizar o espaço específico para aulas remotas aqui em casa, né? Então, eu vou ter praticamente um quarto para poder fazer isso, tá? E vou ter, vamos dizer, um espaço com materiais para aula com microscópio, aula com data show, entre outras coisas. Então, estou feliz porque eu estou conseguindo arrumar isso, tá? Mas hoje é um dia muito importante para a gente, porque a gente vai estar trabalhando a aula 8, acessibilidade e suas ferramentas, né? Praticamente a gente chega à metade do curso, visto que essa turma ela foi agraciada pelo fato de ter poucos feriados, poucas coisas, então a gente está bem em dia, tá? E nas próximas aulas que a gente vai ter, eu vou falar sobre software educativo, a gente vai entrar mais nessa discussão, tá? E daí nós teremos aulas mais práticas, tá certo? Então, hoje a temática nossa é sobre acessibilidade e suas ferramentas educacionais, tá? Eu não sou nenhum especialista em acessibilidade, mas procuro falar sempre, todo semestre, sobre a sua importância na informática educativa, tá? Tem professores, hoje em dia, na FACED, que são mais dessa temática, tá? Mas hoje a gente vai avançar nessas questões da acessibilidade, tá bom? Então, eu peço a todos que coloquem o nome completo e o número de matrícula. Coloquem o nome completo e o número de matrícula, e assim a gente vai avançar, tá certo? Então, basicamente, as questões que nós vamos tratar hoje é o que é acessibilidade, quais são as questões que envolvem a acessibilidade, tá? Como funciona atualmente a acessibilidade e quais são os seus desafios, tá? Também estamos filmando esta aula por um motivo simples, para que vocês possam receber depois cópia desta videoaula para poder vocês assistirem novamente, tá? E também porque coisas acontecem, às vezes a internet falha, várias coisas acontecem na nossa disciplina, tá? E eu espero que vocês tenham a oportunidade de assistir. Uma coisa que está me chamando a atenção é que vocês estão com uma frequência nessas aulas impressionante, tá? Porque, por exemplo, se a turma ela tem 25 alunos, a gente já está com 20 pessoas participando, tá certo? Hoje a gente está avançando nisso, mas as questões que a gente começa a perguntar, né, é quais são as questões acerca da acessibilidade, né? E eu gosto muito dessa foto porque ela expressa bem o que é a acessibilidade no Brasil hoje. Uma cadeira de roda diante de uma escada, né? Então expressa muito bem como muitas pessoas acabam vendo na sua vida a questão da acessibilidade, tá? De certa forma, nós todos temos o direito a participar dessas ações, tá?
De qualquer forma, a gente tem o direito a assistir e compartilhar as ideias da aula remota, mas, lamentavelmente, eu vejo que sempre nas nossas turmas tem uma pessoa ou outra que tem dificuldade de acesso à internet, tá? E isso também é um problema de acessibilidade, tá? Então, mesmo que a gente consiga dominar as coisas com respeito à acessibilidade, ainda existe muita dificuldade, tá? Existe muita dificuldade, até mesmo no nosso meio, para que a gente possa cumprir essas dificuldades, tá? Para que a gente possa estar, estar indo à frente dos problemas que a gente encontra. Então, por exemplo, por um lado, hoje, essa questão da acessibilidade na informática educativa, ela melhorou muito, tá? Mas há alguns aspectos ainda hoje que se tornam questões que a gente precisa avaliar devidamente, tá certo? Então, vamos avançar e adiante. Quem está latindo lá fora são os meus cachorros, tá certo? E eu peço perdão pelo barulho que eles estão fazendo, mas vamos avançar. Então, o que é acessibilidade? Tá? Em primeiro lugar, diz respeito às condições de alcance e possibilidade que algo como uma aula, ou como um determinado filme, ou determinadas coisas importantes para a formação de vocês, pode chegar até vocês. Isso depende do alcance, das possibilidades, depende da gente estar averiguando, como a internet pode chegar a alguém, diz respeito à autonomia e à segurança de dados, no nosso caso. No caso da informática educativa, tá? Eu tenho que ter autonomia como professor e vocês têm que ter autonomia como alunos, tá? E nós temos que ter também, e procuramos garantir, a segurança dos dados que nós temos, tá? Então, vocês devem ter a confiabilidade nesses dados, tá certo? E, basicamente, quando a gente fala de acessibilidade, a gente tem que perguntar, é para quem a acessibilidade, tá? Primeiro, pessoas com deficiência física, com alguma deficiência mental, com dificuldades, tá? Decorrentes da deficiência. Pessoas com mobilidade reduzida, tá? Então, eu posso ter uma mão, tá certo? E posso ter a mobilidade reduzida. Então, eu tive a chikungunya, por exemplo, e eu não sinto, por exemplo, na minha mão, a ponta dos dedos. Isso afeta, a gente afeta. É um caso de mobilidade reduzida, tá? E pessoas com diferentes condições. Pois, afinal, a democracia, ela consiste em a gente dar oportunidades iguais para pessoas diferentes. E essas oportunidades são muitas vezes financeiras, sociais e educacionais, tá? Além disso, tá? Além disso, a gente pode especificar essa discussão, além de falar com pessoas com deficiência e pessoas neuroatípicas, tá? Então, uma pessoa que tem síndrome de Down, ela pode ser uma pessoa neuroatípica, tá? Uma pessoa que tem outras dificuldades neurológicas, tá? Elas têm direito também. E pessoas na situação de pobreza ou vulnerabilidade,
em decorrência, seja de uma pandemia, seja da pobreza, seja por outras dificuldades, elas têm direito também a essa acessibilidade. Pessoas com baixa escolaridade e ou analfabetismo também têm direito. Pessoas com 60 anos ou mais, tá? Também devem ter esse mesmo direito à acessibilidade. E agora, com a Covid, que reduziu o nosso padrão de vida em pelo menos 2 anos, a nossa taxa de mortalidade era considerada de 74 anos, ela caiu agora para 72 anos, tá? Então, a gente deve pensar nessas pessoas, devemos pensar, tá? Recentemente, eu acompanhando a minha mãe, né, nessa trajetória, ela tinha que ter a facilidade ao meu acesso, tá? Pois ela estava distante de mim 3.600 quilômetros, né? Então, essa acessibilidade, de algum modo, a informática facilitou algumas coisas, mas, de outros modos, há muitas dificuldades que vieram. Por exemplo, as pessoas que sofrem de doenças como câncer, que é o caso da minha mãe, hoje em dia, tá? Ela, vamos dizer, teve a possibilidade de viver mais do que a minha avó, devido aos tratamentos e às possibilidades que as pessoas criaram com respeito às pessoas que sofrem de câncer. Não conseguimos chegar à cura da doença, mas as possibilidades geraram mais ou menos 15 anos de aumento nas suas possibilidades de vida. A minha avó, por exemplo, ela faleceu com 62 anos, tá? A minha mãe, ela teve o primeiro câncer dela há 15 anos atrás, tá? Superou esse primeiro câncer no seio direito, fez a cirurgia, depois apareceu um segundo câncer, tá? No seio esquerdo, foi feita a cirurgia e agora o último câncer dela, que pegou todo o lado direito, tá? Aí já não havia mais possibilidades, tá? A gente tinha que estar acompanhando, tá? Mas, mesmo com todas as condições e possibilidades, ainda não se achou a cura para essa doença, tá? Então, vamos falar um pouco sobre as questões de acessibilidade e informática na educação. Acessibilidade, no caso da informática educativa, consiste em dar acesso às pessoas e consiste em software educativo acessível para as pessoas. Perguntas, pessoal, que vocês queiram fazer? Alguma pergunta? Eu acho que esse é um tema Não, muito professor. relevante. Pois não? É, Alô? professor, peraí que tá difícil aqui. Pronto. Eu tenho uma dúvida. Assim, quanto à questão da acessibilidade, é, ela é garantida por lei, certo? Certo. Ela é garantida por lei. É, e como é que a gente faz, por exemplo, porque para alguém ter o acesso, né, tem que ser levado até ele ou ele tem que ser levado àquilo. E quando não existem essas condições? Certo? Eu sei, o senhor falou aí a sua história, eu passei pela mesma coisa na questão da saúde da minha mãe, né? Ela faleceu no ano passado de câncer e nós tínhamos muita dificuldade com isso, né? Porque ela chegou a amputar uma perna. E o senhor Certo. não, acho que o senhor imagina o quão difícil é da gente conseguir esses acessos, né? Que são garantidos. Sim. Bom, no meu caso, no estado de São Paulo ainda,
tá? Ela tinha um outro direito ao acesso, ao direito ao atendimento. E na cidade onde minha mãe morava, o serviço social procura garantir muito acesso. Então, por exemplo, na cidade de Rio Claro, ela teve assistência tanto do Estado para ter acesso à comunidade médica de Jaú. Jaú é uma cidade que vive em função do câncer, e o grande problema são as ambulâncias dos municípios do estado indo e voltando para Jaú. Só para se ter ideia, o pessoal tem locais onde fazem a moradia permanentemente. É uma cidade que vive ao redor do câncer, tá? Então, ela teve muitas dificuldades nesse sentido, porque fazer o tratamento lá, tá? É garantido por lei, mas só que nesse último ano e na pandemia da Covid, aconteceu um fato para todas as pessoas que sofriam tratamento de câncer, no caso em São Paulo. Foi cometido um roubo e o acesso ao dinheiro para a compra, tá, dos medicamentos. Isso daí ficou abalado no estado de São Paulo como um todo, tá? Então, por exemplo, devido a esse roubo dos medicamentos para o tratamento de câncer em São Paulo, que foi feito pelo governo do estado de São Paulo, talvez a minha mãe poderia ter convivido com nós um mês ou 2 meses a mais, tá? Mas foi um roubo que pegou todo o estado de São Paulo, tá? Nós sabemos também que há uma garantia por lei, tá? Essa garantia por lei faz com que algumas pessoas lutem por esses equipamentos, tá? Minha mãe, ela teve direito, vamos dizer, acesso a tablet para poder estar em comunicação comigo e com algumas outras pessoas. E isso era uma lei que garantia esse acesso no estado de São Paulo, tá? Mas a gente sabe que em outros estados não há nem a garantia física e nem está sendo cumprido esse acesso por lei, tá certo? Então, muitas vezes se torna uma luta um pouco mais difícil essa, tá? Então, nem todo mundo vai ter em sua casa um profissional nessa área, nem todo mundo vai ter em casa um professor universitário que vai falar para a sua mãe cuidar dos seus direitos, os direitos que ela tem, tá certo? E aí fica a questão. O governo brasileiro, por exemplo, ele em parte ele atende essa, essas possibilidades, em parte sim, mas em parte esse processo não é garantido, tá certo? Não é garantido. Agora, o importante que eu vejo para nós educadores, para vocês que estão entrando na carreira educacional, a gente entender sobre isso tudo é a possibilidade da gente fazer com que a nossa voz seja ouvida mediante a lei, tá certo? A gente fazer o possível e o impossível para que isso seja ouvido, tá? Então, esse caso do estado de São Paulo teve um abaixo-assinado com mais de 1.500 pessoas que participavam com seus pais ou suas mães participavam desse processo, e eu sei que quem cometeu tais crimes está preso, tá certo? Nesse determinado momento, e em São Paulo se faz cumprir essa lei, tá certo? Mas dentro das condições e possibilidades que nós tenhamos no país, ok? Eu não sei se consegui atender as expectativas de vocês tentando responder essa questão, tá? Mais perguntas, gente? Posso avançar?
Bom, aqui nós temos o grupo dos excluídos, temos o grupo também dos espaços físicos e virtuais que dão condições sociais e bem-estar às pessoas, e temos a interseção, tá? Nessa interseção, nós temos a acessibilidade e o direito de todos. E essa acessibilidade na informática educativa é uma acessibilidade parcial. Boa noite para todos que chegam agora, tá? Mas sempre o objetivo de quem quer oferecer acessibilidade é fazer com que esse segundo espaço ele não exista, tá certo? Nós sabemos que esse espaço existe, nós sabemos do espaço físico virtual e das condições de bem-estar social que o Estado ele não garante isso, tá certo? E nós sabemos que a acessibilidade e o direito de todos vai sempre nessas duas vias, tá? Então, quando a gente fala do acesso às pessoas, espera-se que os alunos participem de todas as atividades da escola, tá? Como o uso do computador nos laboratórios, pois a informática apresenta-se como um importante recurso inserido nas escolas públicas e particulares. Nesse momento histórico, a gente teve, vamos dizer, as escolas fechadas e boa parte dos laboratórios nós não tivemos acesso, estão fechados, tá? Pela Covid também, e boa parte dos estudantes e dos professores estão vivendo um momento ainda de medo, tá? Por exemplo, já estamos tendo uma quarta onda em Portugal. Eu me lembro que até 15 dias atrás eles estavam já ensaiando a volta às aulas, tá? A França também estava nesse modelo de se ensaiar a volta às aulas presenciais, e agora as escolas estão fechando de novo devido a essa quarta etapa da pandemia, tá? Uma das falas que eu pude ter e pude ouvir de alguns professores é que essa crise ela iria até 2023, 2024, tá? No entanto, no Brasil já estamos ensaiando a volta, pois temos uma população significativa já vacinada com primeira e segunda dose, e agora nós temos o reforçamento da dose, tá? Também existe agora uma cobrança significativa à documentação para a vacinação, tá? E, e estamos nesse intermeio, tá? Quando falamos do acesso às pessoas. Segundo Valente, o computador pode ser um grande aliado do processo de ensino e aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais, porque dispõe de recursos como animação, som, imagem, efeitos especiais, que superam as possibilidades didáticas e metodológicas tradicionais, tornando o material didático e os conteúdos mais interessantes e atrativos. Pensem que o Armando Valente ele falou disso em 1991, tá? De fato, a ferramenta, por ela ser multimídia, ela já facilita a acessibilidade em alguns aspectos. Também, essa ferramenta, hoje em dia, tá? Nos permite falar, conversar, trocar informações, tá? E permite que nós tenhamos um isolamento social, tá certo? E a acessibilidade está relacionada no acesso à utilização do computador. Tornar essa máquina mais amigável é uma interessante ferramenta de caráter cultural, comunicativo e informativo de trabalho e inserção social.
desde o começo dessa nossa crise, tá? Nós estamos vendo o poder da ferramenta de videoconferência. Muita gente não valorizava tanto, mas aconteceu algo que está colocando essas ferramentas diante de nossas vidas. E nós estamos vendo a importância disso, tá? Só para poder mencionar, nas ferramentas de videoconferência, nós não tínhamos um botão que hoje nos garante uma grande acessibilidade, que é esse botãozinho aqui do levantar a mão, tá? Esse botãozinho do levantar a mão, hoje é uma ferramenta a mais para dar mais acessibilidade e melhorar as nossas questões, tá? Então, veja que a ferramenta também ela mudou no transcorrer dessa crise, tá? E dentro dessa questão de acesso às pessoas, as tecnologias digitais de informação e comunicação têm contribuído para a independência, autonomia e inclusão social de pessoas com necessidades educacionais especiais, seja como sistemas auxiliares ou próteses para comunicação, sendo utilizados sistemas alternativos e aumentativos de comunicação que muitas vezes constituem-se de forma ímpar de comunicação. Sistemas de controle do ambiente, entenda que se eu tenho ferramentas que me permitem controlar o ambiente em que eu estou, tá? Ou fazer algo como eu vou tentar fazer agora, tá certo? Uh, deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Quando eu faço a aplicação de efeitos visuais, como esse plano de fundo, tá? Eu posso interagir da melhor maneira possível, tá? Então, por exemplo, eu posso, vamos dizer, tentar passar uma ideia de uso de um determinado meio ambiente, tá? O mais próximo da realidade possível. Muita gente gosta de colocar essa estante de livros, né? Como um lugar adequado, mas isso aqui é a demonstração da criação de ambiências. Eu posso criar ambiências associadas a determinados temas que eu possa abordar e posso também viabilizar a discussão a partir dessa temática, tá certo? Então, muitas vezes, essas coisas podem ser muito boas em um determinado aspecto didático, mas eu prefiro o aspecto mais realista, tá? Porque muitas pessoas aqui, ela viabiliza essa discussão, tá? Então, nós podemos ter sistemas auxiliares ou próteses, tá? E, por exemplo, para pessoas que têm paralisia física, há sistemas, por exemplo, que trabalham com neurofeedback, que permitem ter o controle pela visão, tá? Permitem ter o controle, tá certo, diretamente do cérebro com as coisas que a gente pode fazer, tá? Então, por exemplo, eu tenho um aluno hoje, que é o Paulo, tá? O Paulo, ele trabalha com pessoas com deficiência e ele produz ferramentas também para as pessoas com deficiência. Então, ele trabalha com neurofeedback, controla as ondas do cérebro de alguém e permite que alguém controle o computador pelas ondas do cérebro, tá? E sistemas de próteses também podem ajudar nessa comunicação, tá? Fazendo com que você tenha próteses na mão, próteses nos pés, para também ter o controle do ambiente, tá? Então, sistemas de controle do ambiente são significativos nesse dia a dia. Ferramentas ou ambientes de aprendizagem, como já discuti um pouquinho com vocês,
sobre os ambientes virtuais de aprendizagem, ou falei um pouco por cima. Esses ambientes eles são próprios para o ensino e aprendizagem, e na modalidade à distância, só é possível, inclusive, fazermos a educação à distância no Brasil quando nós temos o acesso a essas ferramentas ou ambientes de aprendizagem, tá? Meio de inserção no mundo do trabalho profissional também. Então, são ferramentas que permitem dar o acesso e garantir o acesso às pessoas. As tecnologias assertivas caracterizam-se por qualquer ferramenta ou recurso utilizado com a finalidade de proporcionar uma maior independência e autonomia às pessoas com necessidades educacionais especiais, seja por meio de suplemento, manutenção ou devolução de suas capacidades funcionais. Os softwares especiais de acessibilidade são aqueles programas originados a partir das necessidades especiais de uma pessoa com deficiência, elaborados e construídos com a finalidade de viabilizar a interação dela com a máquina, por exemplo, o DOSVox, o Virtual Vision, para pessoas que têm dificuldade de visão, são softwares para deficientes visuais e físicos, sintetizadores de voz, operações de acesso do Windows, tá? Feito pela Microsoft, como teclas de atalho, autotexto, autocorreção do Microsoft Word, ou ainda tradutores como o Google e o DeepL, tá? São ferramentas nesse sentido, ok? Formação de professores diante do que foi exposto, as tecnologias digitais de informação e comunicação podem contribuir como tecnologias assertivas para ajudar o professor no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Desta forma, é importante enfatizar nos cursos de capacitação de professores a disseminação destes conhecimentos, tá certo? E, de um modo geral, pois se considera a inclusão e a inserção dos laboratórios de informática nas escolas como fenômenos que estão sendo incorporados nos mesmos princípios e leis, tá? Para que cada pessoa possa usufruir do seu potencial de informática, profissionais de computação devem também conhecer estratégias para propor soluções que sejam flexíveis e amplamente utilizáveis. Alternativamente, que promovem a autonomia de pessoas com deficiência em uma série de atividades diárias, tá? Esse é um campo, inclusive, que muitos dos profissionais que estão aqui em pedagogia, eles vão encontrar essa realidade de uma forma ou de outra, tá? E, por outro lado, profissional da educação, os estudantes precisam conhecer como tirar proveito dessa flexibilidade dos recursos especialmente desenvolvidos para promover capacidades e as habilidades dos estudantes com deficiência. Então, já digo já de antemão, nós que somos estudantes, participantes da pedagogia, precisamos saber essas coisas, pois sempre vai aparecer um caso diferenciado, uma situação diferenciada, em que a gente vai ter que promover o acesso às possibilidades. Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Bom, não basta apenas o professor participar dos cursos de capacitação e formação para a tecnologia. É preciso que ele se aproprie desses conhecimentos e junte aos conhecimentos que já possui para poder transpor didaticamente. Exemplo: sistemas que possibilitam apenas o uso do mouse restringem a operação por usuários que têm a motricidade fina pouco desenvolvida ou que não possam tirar proveito da percepção visual.
para apontar esses objetos na tela do computador. Então, você imaginar que uma criança de 2 anos ela consegue trabalhar adequadamente num netbook com mouse, há uma dificuldade, tá? Em relação a isso. Pois quando você coloca um tablet, essa dificuldade ela desaparece, tá? Então você pode começar a trabalhar com uma criança, vamos dizer, com 2 anos de idade, tá certo? Mas também gera uma outra dificuldade que a tecnologia tem. A tecnologia ela vai passar a imagem bidimensionalmente, ainda que simule algo tridimensional, tá? Na tela do computador a gente tem algo que é bidimensional, tá? E isso pode, se for utilizado em grande parte pelos educadores, pode acarretar uma dificuldade de visão. Também a claridade que esse tipo de acesso faz-nos passar é uma dificuldade significativa, tá? Então, a gente tem que pensar em trabalhar instruções apresentadas na modalidade escrita da língua portuguesa, podem impedir por pessoas não alfabetizadas ou dificultar o acesso à alfabetização para pessoas que não tenham como a sua primeira língua a língua portuguesa, por exemplo, tá? O uso de imagens em sites sem texto alternativo impede o cego de acessar informações que veiculam dados, tá? E aí uma coisa que é importante a gente pensar na a questão do acesso à videodescrição, não são todos os materiais didáticos que tem. O Geilson, por exemplo, que é estudante com vocês na pedagogia, que o digam sobre isso, tá? A gente fez até muitos trabalhos sobre videodescrição e nós vemos as dificuldades que existem a esse respeito, tá? Também ter, por exemplo, o uso de Libras em determinados softs dificultam, tá? Quando nós não temos isso, dificulta a aprendizagem. Também pelo caso das pessoas que tenham surdez, tá? Então, a gente precisa ter software educativo e esses softs educativos, quanto melhor a acessibilidade, tá? Melhor o trabalho que nós temos. E, inclusive, eu falo uma coisa importante. Desde 2012, tá? Que foi já a solicitação do governo Dilma e no final do governo Lula também, os recursos educacionais eles deveriam ter acessibilidade para surdos e mudos, tá? Então, os recursos de informática são indispensáveis à inclusão social de estudantes em condições socioeconômicas vulneráveis e podem contribuir para a participação efetiva de estudantes com deficiência no ensino regular. Algum comentário, gente? Vocês querem falar um pouco? Estou sentindo falta da participação de vocês, gente. Tá, o Neto ele levantou a mão. Fala, Neto. Na verdade, só reforçando essa fala, professor, e trazendo uma visão também de que a gente vê muitas vezes a dificuldade do professor em se capacitar, né? Eu falo agora capacitar de uma forma técnica, né? Com tecnologias, né? Da informação, tecnologias digitais da informação e comunicação, as TDIC, e mais ainda em tecnologias assistivas, né? A gente vê essa, eu pelo menos eu vejo essa dificuldade. Tem aquele professor que é o chamado imigrante digital, né? Que ele já tem essa, ele já não nasceu na era digital, mas muitos, aí eu não estou deixando específico para ele, mas muitos dele às vezes não têm o interesse em se capacitar porque querem tem lá suas justificativas e ainda mais essa dificuldade na parte de tecnologia assistiva, né? Ao meu ver. E
que eu vejo nessas suas falas, nessas citações, inclusive, são realmente reforçando isso, né, de que a gente precisa ter essa contribuição da parte também desses profissionais. Ok. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, levantar alguma questão que a gente não apresentou até agora? Posso avançar? Se vocês quiserem escrever no chat. Ok. Então, vamos avançar. É responsabilidade daqueles que delimitam requisitos e dos que desenvolvem software promover características em sistemas computacionais para o uso humano, que os tornem suficientemente flexíveis para sua adoção por uma ampla gama de pessoas. Esse cuidado é essencial para que cada pessoa possa perceber a informação e os elementos de interface disponíveis, compreender a informação e o que pode ser realizado, então, e operar com o software, tá certo? Que a gente não opera sozinho o software, a gente opera com o software, tá certo? Então, o Neto ele está fazendo um trabalho no doutorado, que é desenvolver um computador, tá? Com um computador educativo, tá? Que a gente já colocou vários softwares educativos. Você poderia falar um pouquinho disso, Neto, conosco? Perfeito. Pronto. Lá, inclusive, um software básico de acessibilidade é o Orca, né? A gente adicionou o Orca lá. Também tem o onboard, que traz acessibilidade de teclado. Mas não só isso, como o professor falou, lá a gente procura trazer e entregar um conjunto de softwares educacionais para as áreas básicas do ensino, né? Seja de matemática, ciências naturais, física, Ok, química, entre outras. perfeito. Inclusive, o sistema parcial, tá? Que ele está desenvolvendo, eu já estou utilizando até no segundo notebook aqui em casa, tá? Já estou utilizando já o Computinho, que foi o apelido que a gente deu para o software para a máquina, né? E é muito rápido, realmente, os recursos que nós temos aqui, tá? Aqui, por exemplo, a gente já está chamando atenção para o projeto do software educativo DOSVox. Então, se vocês pegarem o endereço intervox.nce.ufrj.br/DOSVox, tá? Então, você pode baixar as coisas do DOSVox. Aqui a gente deixou para vocês o link, tá? Para que vocês possam ter acesso. O DOSVox é um sistema operacional baseado no sistema operacional da Microsoft, o DOS, tá? Só que o DOSVox ele responde aos comandos muito rapidamente. E uma vez eu chamei até o André, que hoje ele é um professor que trabalha com acessibilidade, mas na época ele era meu aluno em informática na educação. Nós fizemos a apresentação do seminário e aquilo marcou porque, por exemplo, a maioria dos alunos, quando foram ter a experiência com ele sobre o DOSVox, tiveram dificuldades de entender o processo, inclusive o vosso professor que está aqui teve dificuldades do entendimento do processo. E uma das coisas que foi mais interessante, tá? Uma das coisas que foi mais interessante é que, na realidade, eu me senti excluído naquele momento em que eu não compreendia o DOSVox. Então, também essa questão da inclusão e exclusão, às vezes é interessante a gente mostrar o outro lado da exclusão, que é a participação nossa, tá?
nós acabamos, por uma série de preconceitos, nos excluindo do processo de acessibilidade, tá certo? E para poder a gente entender o quanto a gente está excluído, a gente tem que aprender a se colocar no lugar das pessoas que estão sendo excluídas, tá? Aqui a ideia do DOSVox, eu peguei num vídeo do YouTube, tá? Certo? Aqui, por exemplo, de acessibilidade, o Soft Guia de Rodas, é um app, tá? Então, por exemplo, a pessoa está perdida num determinado local, seja em São Paulo, no Rio ou em Fortaleza, tá? Ele pode utilizar esse aplicativo via iOS ou Android. Você pode baixar esse aplicativo para poder verificar as proximidades e possibilidades que você tem, tá? Outro de acessibilidade que deixou de ser financiado há 4 anos atrás é o Be My Eyes, tá? Esses estudantes, eles eram alunos de universidade, acabaram por ser excluídos, permite que cegos recebam assistência ao vivo de voluntários com visão, tá certo? Então, vamos lá, tá? Isso é uma discussão muito forte que a gente tem, tá certo? Vamos lá. Deixa eu só me organizar aqui. O outro computador estava tocando. Na aula normal eu faço aqui a hora do intervalo, mas vamos falar sobre outras temáticas. O investimento em educação no Brasil caiu 56% nos próximos 4 anos, tá? Isso, quando eu fiz essa transparência em 2020, tá? E quando eu fiz em 2020, entre 2014 e 2018, diminuiu 11 bilhões para 4,9 bilhões. A projeção da lei do orçamento de 2019 é que o valor ainda seja menor e fique 4,2% menor, tá? Sendo que depois disso ainda caiu 56% o investimento na área de educação como um todo, tá? Então, como que ficaram o desenvolvimento deste software? O Brasil corre atrás do prejuízo da sua educação abandonada por tantos anos, mas é inegável que o número de acesso à educação básica cresce a cada ano. Para se ter uma ideia, de 1970 para cá, o número de estudantes de 4 a 17 anos nas instituições de ensino subiu 48%. Subiu de 48% para 94% na universidade, tá? Mas, para acordo com o Ministério da Educação, existem 2,5 milhões de crianças fora da sala de aula. Isso foi visto em 2020, antes do momento da pandemia, tá? Então, o Brasil deveria investir em torno de 10% do seu PIB em educação até 2024. Essa realidade não se concluiu. Atualmente, o investimento é de 6,6%, e este ano o governo federal, ano 2020, investiu 3,2 bilhões ao Ministério da Educação, valor 40% menor se comparado a 2017. O futuro parece sombrio, tá? Uma coisa que a gente fala é que boa parte desses softwares são produzidos e desenvolvidos por grupos de estudantes nas universidades, seja pública ou seja privada. Então, muitas dessas bolsas, tá certo, acabaram se perdendo, tá? Então, por exemplo, esse aplicativo, por exemplo, ele correu o risco
de não ter acesso ao mercado, tá certo? Aqui no caso, por exemplo, nós temos amplificador de som que filtra e amplifica o som ao redor do seu dispositivo, tá? Aplicado para iOS, Android, tá certo? Isso é um desenvolvimento importante para quem tem dificuldade auditiva, tá certo? No entanto, é um outro recurso que corre o risco de não ter continuidade, tá? O Citamob salva o acesso rapidamente aos seus pontos de ônibus, linhas favoritas e ajuda a programar sua viagem de origem, destino e tempo, verificando os horários de ônibus em tempo real, tá? Ajuda a encontrar os pontos de parada mais próximos de você. E é para aplicativos iOS e Android. Acessibilidade em língua de sinais para iniciante. Guia de língua de sinais para iniciante, aplicativo para iOS ou para Android, tá? Esse aplicativo, que foi desenvolvido por uma equipe de estudantes, era um projeto de pesquisa, tá? Ele, vamos dizer, não tem mais a continuidade garantida, também pela falta de investimentos, tá? O Hantal, tradutor de voz para a língua de sinais, aqui a gente vê o avatar Hugo, tá? Ele trabalha com Libras e é um aplicativo ACL, de acessibilidade, tá? Para Android e iOS, tá certo? E aqui um que teve, no caso, esse estudante era estudante de mestrado aqui da UFC, deixaram de investir no recurso dele, tá? E ele começou uma empresa por conta própria. É uma transmissão em tempo real que é feita nesse software, qualidade da transmissão web, tecnologia de audiodescrição, é um serviço de acessibilidade disponível no mercado para atender pessoas com deficiência visual. O áudio permite compreender o que está acontecendo na cena de um filme, tá? Inclusive, esse estudante, ele trabalhou com a Universidade Carlos III de Madrid para otimizar esse software, tá? O AtCine, que torna o cinema acessível, o que permite às pessoas cegas escutem a audiodescrição do filme sem interferir com o áudio de outros espectadores. Permite aos surdos, via legenda, a linguagem gestual através de óculos especiais ou em seu smartphone. Graças a esta possibilidade, eles são incentivados à inclusão, o lazer é compartilhado e o acesso para todas e a igualdade cultural, tá? Quem fala isso é o Ricardo Shimosakai, tá certo? E agora a gente vai para uma outra parte. Quais são os marcos legais? A Lei número 10.098, de 19 de março de 2000, tá? Ela coloca que as barreiras nas comunicações e na informação, qualquer entrave ou obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação tecnológica da informação, tá? Isso, qualquer comprometimento que a gente tenha no repasse de mensagem, tá? É algo que deve ser considerado pela lei de acessibilidade, tá? Então, um exemplo dos anos 2000 era a existência do teletipo,
um sistema que era baseado em textos para comunicação telefônica com um ouvinte em um terminal próprio, tá? Título 1 dos princípios fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada por uma indissolúvel, pela união indissolúvel de Estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a cidadania, a dignidade da pessoa humana, tá? Isso é uma fonte da Constituição Federal do Brasil, tá certo? Então, pode mudar presidente, pode mudar tudo, mas isso é um princípio fundamental, tá? A garantia, a acessibilidade, tá? Voltando à Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e das outras providências. O artigo 1º, esta lei ela estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade de obstáculos via espaços públicos no mobiliário urbano, na construção e reformas de edifícios, nos meios de transporte e de comunicação, tá? E essas questões são importantes a gente averiguar, tá? Porque às vezes, tá diante da gente. O acesso aos espaços físicos de um laboratório de informática ou informática educativa deve contar com rampas, deve contar também com piso adequado para que as pessoas cegas possam observar esses espaços e deve contar não só com rampas de acesso à cadeira de rodas, mas deve contar com outros instrumentos que auxiliem nos computadores a dar a devida acessibilidade. Pergunta, gente? Alguma pergunta? A Suiane Lima, ela pediu, professor, compartilhe os slides depois no grupo, por favor. Tá, é que não deu tempo de eu mandar para o grupo, mas no Siga A já tem o compartilhamento dessa apresentação, tá certo? Ok, gente? Podemos avançar, podemos prosseguir, tá? Tá, então vamos lá. Lei 10.098, 19 de dezembro de 2000, acessibilidade, possibilidade e condições de alcance para utilização com segurança, autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transporte, informações e comunicações, inclusive sobre os seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertas ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Tá certo? Ainda seguindo nessa lei, as barreiras. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social das pessoas, bem como o gozo, a fruição e o exercício dos seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimentação e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificados em, tá? A.
barreiras urbanísticas, as existentes nas vias e nos espaços públicos ou privados, abertos ao público de uso coletivo. Tá? Isso aqui é uma cidade no interior de São Paulo. Veja bem qual é o problema que temos aqui. Uma rampa, tá? E à frente já dessa rampa, para o cadeirante, nós temos um devido poste que interrompe, tá? A sua passagem, o seu acesso a esse meio-fio de calçada, tá? Então, isso é uma barreira urbanística. Esse poste colocado nesse local se torna uma barreira urbanística, tá? Pois não? Professor, Pois professor, não? Se sim, diga. boa Pode noite. falar. Desculpa Boa noite, atrapalhar. Naira. Esse também é conhecido, me corrija. Boa noite, professor. Me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que também é conhecido como barreira arquitetônica, né? Ou não? Exatamente. A gente tem várias nas arquiteturas das cidades. Por exemplo, o calçamento aqui nessa cidade, nessa outra cidade, o calçamento ele não pode mudar. De repente você tem um modelo de calçada aqui, outro modelo, isso dificulta o acesso a cadeirantes e até os não cadeirantes, tá certo? Mas aqui há uma outra coisa que causa dificuldade de acesso, tá? Então, essa calçada, além de curta, ela não permite acesso ao cadeirante, tá certo? Então, são dificuldades que nós vemos como barreira urbanística na sociedade de hoje. E se a gente quiser recorrer à Lei 10.098 de 2000, tá? A gente pode, se quiser, entrar na lei, tá? Via abaixo-assinado, exigindo a retirada de todas essas escadas ou a retirada de um poste como esse. Tá? Aqui, no caso, a própria prefeitura ela caiu em si e retirou esse poste, tá? Mas esse caso não foi resolvido, tá? Até hoje, tá certo? São as barreiras arquitetônicas. Você pode ter essa dificuldade de barreira no laboratório de informática. Inclusive, no laboratório de informática da FACED, a gente tem uma barreira lá, tá? Que eu fiquei indignado, que foi o grupo de acessibilidade que permitiu que a coisa acontecesse. Nós temos uma cobertura das fiações do laboratório de informática, na FACED, lá da Sâmia, que colocaram uma canaleta, tá? E essa canaleta, ela dificulta as dificuldades. Eu me lembro que quase tivemos uma situação em que assistíamos uma grávida caindo devido a essa barreira, tá? Então, não foi utilizada a barreira correta para cegos. Se utilizou a barreira errada, tá certo? E quando a gente utiliza uma barreira errada, tá? Ela se torna uma dificuldade arquitetônica. Outra coisa, nós tínhamos fios desfiados de 210 e 120 volts na parede da Sâmia, tá? Então, isso precisava, na época, ser corrigido. Pelo que eu saiba, até hoje não foi corrigido, tá? Então, a gente precisa estar atento a esses marcos legais que determinadas empresas vão fazer a execução da obra colocando em risco, tá? Colocando em risco isso para as pessoas com deficiência. Outra barreira arquitetônica. No caso dessa instituição pública, a pessoa sobe a escada e encontra fixo no chão essa cadeira aqui. Não sabemos por que tem essa cadeira, tá? Mas é uma barreira arquitetônica, tá? Barreiras no transporte, as existentes nos sistemas e meios de transporte, tá?
Então, veja só, aqui se fala sobre acessibilidade e quando essa cadeirante quer trabalhar a acessibilidade, ela não tem, porque aqui, ao invés de um elevador, você tem, tá, uma escada, tá? Então, veja bem que isso, muitas vezes, as empresas, elas colocam isso propositalmente, tá? Às vezes, o problema está nos nossos estacionamentos. Ter vaga para cadeirantes, motoristas cadeirantes e motoristas idosos é algo que a lei exige, mas que nem todo mundo cumpre, tá? E, basicamente, tá? Aqui estão, vamos dizer, as fontes dos quais eu tirei essa discussão, tá? E é basicamente essas questões sobre acessibilidade, os referenciais, tá? E é isso a nossa apresentação, tá certo? Vamos lá, pessoal. Questões que vocês possam levantar. Alguma pergunta, gente? O Rian Rodrigues levanta a mão. Fala, Rayan. É Rayan ou Rian? É Rian. Boa Ah, noite, professor. boa noite. Na verdade, é só uma dúvida sobre os fóruns que o senhor postou hoje, para saber até quando eles vão ficar abertos, né? Qual é o Até prazo. o final da disciplina. Tá ok. Até o final, viu, Rayan? Até o fim da disciplina a gente está lá. Tá certo? Pessoal, uma outra coisa que eu vou pedir para vocês, tá? A Verônica, ela colocou uma questão muito importante. Professor, na prática, como um professor pode modificar isso? Tipo, se a escola for estadual, onde eu posso recorrer para ter acessibilidade? Bom, na Secretaria de Educação você pode recorrer, tá? Mas existem outros órgãos que a gente pode recorrer também, tá? A gente pode recorrer a isso tudo, seguindo a lei de acessibilidade, ao Ministério Público, tá? O Ministério Público, se ele verifica se isso está fora da lei, e ele abre um caso, tá? Dentro da esfera jurídica, para processar a instituição que ela está cometendo esse erro, tá? Eu acho meio difícil secretarias de educação, no caso de cidades grandes, atender essa demanda, mas é mais fácil em cidades menores a gente resolver isso, tá? Conversando com secretários, até porque eles passam a ser mais acessíveis devido ao tamanho do local. Mas o Ministério Público, ele tem a obrigação de garantir esse acesso à democracia, tá? Outras perguntas, gente? Professor, Pode falar. eu sempre entro sem colocar a mãozinha, porque não aparece esse ícone aqui para mim, não sei porquê, mas não aparece. Enfim, mas eu queria perguntar se você pode repetir sobre o fórum, porque eu acho que você falou bem no início e eu já tinha, quando você falou, eu entrei Então, só depois. os fóruns eu disponibilizei hoje, tá? Vocês podem responder a esses fóruns, tá? Sem preocupação, até o final da disciplina. A nossa disciplina, ela vai estar terminando já no final de janeiro, tá? Então, vocês têm até o início de fevereiro, tá? Para poder responder às questões dos fóruns, tá bom? Tá? E todos esses fóruns foram colocados no SIGA-A, tá certo?
Tá bem, entendi agora. Tá bom, gente? Então, a ideia é que vocês possam assistir as videoaulas referentes à aula remota síncrona e que vocês possam utilizar esses recursos. Eu vou carregar aqui a página do YouTube do LabPan para vocês saberem um pouquinho disso aqui, tá? Então, agora eu vou parar essa transmissão, tá? Vou parar aqui a transmissão dessa apresentação. Parei a apresentação. E agora, crianças, eu vou procurar carregar a guia da página do LabPan. Vamos ver se já está carregando. Pronto. Então, aqui, pessoal, basta eu ir no YouTube e escrever LabPan, daí vai vir essa página aqui. Eu clico nela, aí vem a página do LabPan, tá? E aqui são os cursos que eu estou dando no momento, tá? Vocês são a turma 2, tá certo? Então, tem os vídeos aqui que a gente está colocando. Então, esse de Cultura Maker aqui foi da semana boa noite. Tá, tô tirando o som, porque senão eu me atrapalho, porque sou eu falando para eu, tá? Então, aqui nós temos vários assuntos, a disciplina do semestre passado, tá? Vocês podem ir nas playlists, tá? Então, aqui tenho as playlists das aulas desde 2000 até a atualidade. Esse canal, ele é novo, tá certo? Eu posso assistir as aulas? Posso. Por exemplo, essa aula aqui, eu creio que eu não botei para vocês, mas eu posso compartilhar agora, tá? Vou enviar aqui. Tá? Estou enviando aqui pelo WhatsApp. Vou colocar aqui. Tá. Deixa eu ver aqui qual era a aula. Tá? Então, eu posso compartilhar isso aqui, tá certo? Para vocês. Mas eu vou compartilhar só daqui a pouquinho, tá? Então, se vocês quiserem ir na página, utilizar esse material, tá certo? Vocês podem utilizar tranquilamente, tá bom? Eu posso pegar o endereço daqui, tentar colocar logo para vocês. Ó, coloquei aqui, tá? Já para vocês. Tá certo, gente? Alguma pergunta adicional, gente? Alguma pergunta? Hein, pessoal? Não? Então, por Professor. hoje, gente, por hoje é só, tá? Ria levantou a Abraço mão, grande professor. para vocês. Ria Um levantou a ótimo mão. fim de... Hã? Rian levantou a mão. Quem levantou? Rayan? Diga, Rayan. É Rian, professor. Rian, né? Vou Isso. aprender.
Até o fim do semestre eu aprendo. Pronto. Diga, Rian. Eu tinha colocado aqui no chat a pergunta, né? É porque no SIGA tem uma parte sobre seminários. Aí eu perguntei se o senhor ainda vai explicar como vai funcionar essa questão dos seminários, qual vai ser a temática. Sim, eu vou colocar no finalzinho, tá? Vamos deixar, talvez na próxima aula eu já começo a explicar esses seminários, viu, Rayan? Tá ok. Tá? Um abraço, gente. Bom fim de semana, tá? E que o resto da semana seja em paz. Tá bom, pessoal? Estamos terminando essa videoaula.